Vou fazer um vídeo bem básico de como construir a tabela verdade. Então, quando você trabalha com a tabela verdade, você trabalha com proposições. Então, nós temos o P aqui representando apenas uma proposição. E nós precisamos, então, colocar valores para P. Os dois valores possíveis para essa proposição serão o verdadeiro e o falso. Tranquilo, né? Quando nós temos duas proposições, nós teremos aí mais do que dois valores. Veja só, quando nós temos uma proposição, dois valores. Quando temos duas proposições, nós aí passamos a ter quatro possíveis valores. Então, a forma de preencher a tabela, que eu considero uma forma mais prática, é a seguinte: você sempre começa a preencher pelo lado direito. No caso, quando tem uma proposição, não tem o que falar, só tem uma, não tem lado direito ou esquerdo. Mas quando você tem duas proposições, que é esse caso aqui, então você começa sempre pela extrema direita, certo? Aí você preenche da seguinte forma: você coloca o verdadeiro e o falso. Em seguida, você continua aqui, ó, verdadeiro e falso, certo? Para depois você passar a preencher a proposição P, os valores dela. Ok? Então, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso. Quando você chega na coluna à esquerda, ao invés de um verdadeiro, você coloca dois verdadeiros. E, em seguida, dois valores falsos. Simples, né? Verdadeiro, falso, para a coluna que está na extrema direita. E, em seguida, dois verdadeiros e dois falsos. Agora, se nós tivermos três proposições, como que eu começo a preencher? Sempre pela extrema direita. Aqui, ó. Então, eu tenho agora a proposição R também. Então, começo por ela, ó. Um verdadeiro, um falso. Em seguida, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso, um verdadeiro, um falso, até que eu passo para a coluna da esquerda, que é a proposição Q, e da forma como nós fizemos anteriormente, fica dois verdadeiros e dois falsos. E continua, olha aqui, mais dois verdadeiros e dois falsos, até que eu passo para a coluna que está à esquerda. Nesse caso, olha só, eu vou dobrar o número de verdadeiros que eu usei na coluna anterior. Observe que ele está fazendo isso desde o início. Aqui eu usei um verdadeiro. Na coluna do lado, eu dobrei. De 1 foi para 2. E agora, de 2 foi para 4. A mesma coisa com os falsos, ó. Um falso, aqui eu tenho dois falsos. E, em seguida, eu terei 4 falsos, porque ele está dobrando. 1, 2 e 4. E se eu tiver 4 proposições, continua a mesma regra, ó. Um verdadeiro, um falso, sempre na coluna da extrema direita. Um verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, até o final. Na coluna que está à esquerda, eu dobro o número de verdadeiros e falsos. Então, eu coloco agora dois verdadeiros, dois falsos, dois verdadeiros, dois falsos, e assim até terminar. Agora eu vou dobrar na próxima coluna. Então, serão agora 4 verdadeiros, 4 falsos, 4 verdadeiros e mais 4 falsos. E dobrando, mais uma vez, eu tenho agora 8 verdadeiros aqui e, em seguida, 8 valores falsos. Bom, para quem gosta de matemática, aqui eu tenho esses valores, eles podem ser representados também na forma de potência, certo? Lembrando que 2 elevado a 0 dá 1. Então eu tenho aqui um valor verdadeiro, um valor falso. Um verdadeiro, um falso. É como você deve preencher a coluna da direita, da extrema direita. 2 elevado a 1 é igual a 2, essa coluna aqui, ó.
2 elevado a 1, 2. Então, eu tenho 2 valores verdadeiros, 2 falsos, 2 verdadeiros, 2 falsos. 2 elevado a 2, ou 2 ao quadrado, é 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Tá, aqui eu tenho 4 valores verdadeiros, 4 falsos e assim por diante. E 2, a terceira, ou 2 ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Então, eu tenho 8 valores verdadeiros e 8 valores falsos. Fácil, né? Muito bem, agora que já vimos como construir a tabela verdade, vamos ver como interpretar os conectivos das proposições. Então, nós temos aqui as proposições P e Q, e temos também aqui a proposição P e o conectivo E. Vamos ver como que ele funciona. Então, o E, você tem que lembrar o seguinte: o conectivo E, ele exige que todas as proposições sejam verdadeiras, para que ele dê um resultado verdadeiro. Então, a gente interpreta esses valores aqui, ó, de P e de Q, para que nós possamos chegar a um resultado. E quando nós interpretamos verdadeiro com verdadeiro tendo o conectivo E, o resultado final vai ser verdadeiro. O interessante desse conectivo é que ele só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, observe aqui, ó. Os dois valores são verdadeiros, então o final também vai ser verdadeiro. Agora, observe que o resto deu falso. Por quê? Porque aqui nós temos verdadeiro com falso, vai dar falso. Falso com verdadeiro, vai dar falso. E falso com falso, vai dar falso. Então, para você decorar essa tabela, para você memorizar, você tem que pensar que, para usar o conectivo E e dar o resultado verdadeiro, todas as proposições precisam ser verdadeiras. Aí nós temos também o conectivo OU. O conectivo OU, ele não é tão exigente quanto o conectivo E. Com o conectivo OU, se uma das proposições for verdadeira, então ele já dá tudo como verdadeiro. Observe aqui, ó. Verdadeiro com verdadeiro, obviamente vai dar verdadeiro. Verdadeiro com falso, ele vai considerar verdadeiro também. Aqui no caso do conectivo E, ele já ia dizer que é falso, porque nós temos um falso e ele exige que todos sejam verdadeiros. Conectivo OU não é tão exigente, tendo um verdadeiro, ele já se satisfaz. Aqui nós temos um falso e um verdadeiro, ele também deu verdadeiro. E por último nós temos um falso e outro falso. Aí também não, né? Ele é bonzinho, mas nem tanto, aí ele já diz que essa daqui vai dar falso, porque as duas são falsos. Então, nesse conectivo, para você memorizar a tabela, lembre-se que apenas quando os dois valores são falsos, ele vai dar falso. Nós temos também um conectivo parecido com o OU, que é um OU, só que é um OU exclusivo. Você consegue identificá-lo porque ele tem esse sublinhado aqui, ó. Tá? Ele tem esse sublinhado. E ele funciona da seguinte forma: ele só vai dar verdadeiro quando apenas uma das proposições for verdadeira. Se você tiver aqui, ó, duas verdadeiras, ele vai dar falso. Se você tiver aqui dois falsos, ele vai dar falso também. Então, ele só dá verdadeiro quando você tem uma delas e somente uma que é verdadeira. Precisa ter uma verdadeira e uma falsa, ou se você tivesse várias proposições, teria que ser apenas uma
verdadeira, para que ele desse o resultado final verdadeiro. Nesse conectivo C, então, pense o seguinte, que os valores eles darão sempre verdadeiro, olha aqui, a menos que você tenha a primeira proposição com V, verdadeiro, e a segunda com falso. Nesse único caso, ele vai dar falso. Tá? E aqui eu pensei numa fórmula, uma frasezinha para você gravar, para ficar fácil você se lembrar. Que é isso daqui, ó. Você fica fora. Certo? Você fica fora. Então, quando você pegar um V e um F, você já lembra. Você fica e o resultado vai ser o F de fora. Você fica fora. VFF. Tranquilo? Seguindo em frente. Nós temos aqui esse outro conectivo, que é o C e somente C. Nesse caso, ele vai dar verdadeiro sempre que as duas proposições ou mais, nós estamos aqui trabalhando com duas para ficar simples, mas se a gente tivesse 3 ou 4 proposições, todas elas teriam que ser verdadeiras para que esse conectivo desse o resultado verdadeiro. Observe que aqui eu tenho um verdadeiro e um falso, deu falso, um verdadeiro e deu falso. E por último eu tenho 2 falsos. Opa, mas 2 falsos vai dar verdadeiro? Sim. Nesse caso, sim. Todas as proposições precisam ser iguais. Ou todas verdadeiras, ou todas falsos. Ok? Voltando um pouquinho no conectivo E, aquele que vai dar verdadeiro apenas quando todas forem verdadeiras, nós vamos falar agora sobre o negação. Ele vai negar aquilo que o valor que tiver na proposição. Então aqui eu tenho uma negação que ela é válida para quem? Somente para P. Okay? Ela não está negando o P e o Q. Está negando apenas o P. Então nesse caso, veja só, eu tenho aqui o operador E. E aqui eu tenho, é a mesma coisa, tá? A mesma proposição, mesmo exemplo, só que aqui eu tenho um sinal de negação antes do P. Então, o resultado que antes era verdadeiro na primeira e o resto falso, certo? Aqui, ó, já não dá certo mais. Por causa desse símbolo aqui, esse resultado já não satisfaz. Então, o que você precisa fazer nesse caso? Você precisa criar, olha só que eu tenho uma preposição P e uma Q e aqui o conjunto delas. Eu preciso criar nesse caso, como eu tenho uma proposição de negação, eu crio essa proposição aqui, ó. A proposição a negação, ela vai negar o valor da proposição, o valor original dela. Então ela nega tudo aquilo que a proposição diz que é verdade. O P, ele é verdadeiro. Então aqui na negação ele fica falso. E onde ele é falso, ele se torna verdadeiro. Então agora, para dar o resultado aqui, a gente vai considerar essa coluna, não P e Q. Não vamos mais considerar essa coluna. Essa coluna aqui de P serviu apenas para a gente construir a negação de P. Uma vez que construímos, então a gente interpreta agora falso e verdadeiro, vai dar falso. Falso e falso vai dar falso, lembrando que a gente está com o operador E. Verdadeiro e verdadeiro é o único caso em que ele permite que vai dar verdadeiro. E verdadeiro e falso vai dar falso. Então observe que antes nós tínhamos um verdadeiro aqui no início, ó, quando não tínhamos a negação, e agora com a negação o verdadeiro já veio aqui para
para a terceira linha. Certo? Só uma dica de como interpretar. E, para a gente finalizar, nós temos também o caso em que a negação aparece antes de um parênteses. E aí você tem aqui o conectivo e as proposições entre parênteses. Esse caso é um pouco diferente. No caso anterior, nós tínhamos a negação de P. Nesse caso, nós temos a negação de quem? De todo o conjunto aqui, ó, de P e Q. Tá certo? Então a solução que nós demos antes, quando tinha só a negação de P, ela ainda está aqui, ó. Isso aqui é a negação de P que a gente construiu anteriormente. A gente construiu já a negação de P. Poderíamos pensar, bom, se aqui eu estou negando o P e o Q, eu vou construir uma outra coluna para negar o Q também. Mas não é necessário. Você pode fazer de uma outra forma, assim também daria certo, mas é mais trabalhoso. O que você pode fazer é o seguinte. Você tem aqui o P e o Q, certo? No caso de uma negação, que é esse caso aqui, basta você considerar o P e o Q. Veja só, aqui eu tenho verdadeiro, falso, 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 que são os valores originais que tinha dado desde o início. E quando eu tenho a negação, eu simplesmente nego esses valores aqui. Esse aqui está verdadeiro, então vai ficar falso. E onde está falso, vai ficar verdadeiro. Tá certo? Bem simples, né? Tranquilo.